A gente está de volta hoje para mais um episódio aqui do podcast Better Money. Hoje com mais um convidado super especial. Esse cara é um apaixonado pela Lightning Network. A gente vai falar um pouquinho disso, mas hoje o papo não vai ser o tema de que ele está sempre acostumado a falar e já falou para grandes massas, algumas até públicos fora da bolha do Bitcoin. O Diego Collin é um apaixonado pela Lightning, como eu falei, já levou Bitcoin para pessoas pré-coiners e no-coiners, por exemplo, na Expert XP do ano passado. Já foi no podcast dos sócios do Bruno Perini. E é um cara com bastante exposição, que é um especialista em Bitcoin, um auto-intitulado, denominado maximalista, apesar de que algumas pessoas um pouco mais radicais da bolha já falaram que ele é shitcoiner, e a gente pode tocar um pouquinho nesse assunto. Mas então hoje falamos com o Diego Collin, fundador da Node Runners Brasil e um dos principais nomes aí de educação no Bitcoin, pelo menos no nosso país. Diego, muito bem-vindo para o Better Money. Como é que você está? Tudo bem? Eu tô bem, Bernardo. Obrigado por perguntar. É sempre um prazer estar aqui batendo um papo com você. Você que eu me lembro até hoje da primeira palestra que eu fiz assim fora de Belo Horizonte, que foi um acontecimento na época em 2022. Você organizou, foi no Clube Bitcoin em São Paulo. Eu ainda me lembro que a gente se conheceu no meio da palestra, assim, eu falando, né? E daqui a pouco eu me dei conta que você era o Bernardo de Mossad. E aí eu te perguntei, né? Pô, tu que é o Bernardo? Pô, que legal. Foi um Naquela momento época eu ainda que. estava escondido atrás do meu codinome de Dimossats. É, Já estava no Intancáveis, eu acho, mas ainda não tinha aparecido. Aí depois eu de um acho que tempo nem resolvi. Intancáveis tinha ainda, viu? Eu acho que o Intancáveis foi agosto de 22. E ali a gente se conheceu e desde então nos encontramos aí para todo lado, né? São Exato. Paulo, Satisconf, Expert. Então, é sempre um prazer receber esse convite teu para prestigiar esse trabalho incrível que você tem feito no Better Money. Tenho notado a qualidade dos posts no Insta e no YouTube. Você tá de parabéns aí, você e a equipe, viu? Muito legal mesmo. E a quem nos Obrigado. assistir, eu espero que o bate-papo seja tão nutritivo e agradável quanto eu pretendo que seja para mim mesmo e para você também. Show. Então, já que eu toquei levemente na polêmica aí, eu queria saber de você. Você se considera um shitcoiner? E por que que você acha que alguém fala que você é um shitcoiner? O que que levaria a pessoa a interpretar dessa forma? Ai, as pessoas falam tantas coisas, né, ô Bernardo, mas o Kinsella, que foi quem convenceu o nosso Mika, né, o Mika Peroni aqui no Brasil, a se tornar libertário, o Kinsella, ele tem um artigo que diz por que que não deveria existir, né, propriedade intelectual, que todo mundo deveria ler, inclusive, pesquise aí no Google Kinsella, propriedade intelectual, e é realmente um artigo muito bom, e durante a argumentação ele disse que o seguinte, a opinião das pessoas, ela não te pertence, ela pertence às pessoas. Se ela é propriedade de alguém, ela é propriedade das pessoas que a têm. Então não existe algo como é, não sei se é essa palavra que ele usa, mas algo como dano moral ou coisa do tipo, porque se você acha que as pessoas têm uma opinião ruim sobre você a partir do que saiu na mídia ou coisa assim, essa é uma opinião que nunca foi sua, é deles. E eles podem ter a opinião que bem quiserem, não te pertence, não há nada que você possa fazer sobre isso. E agora, eu gosto de pensar que a verdade, ou melhor dizendo, a realidade, ela existe, né? Essa parede atrás de você é branca, né? A sua camiseta é preta. A é igual a A, como diria Aristóteles, né? E a realidade, a verdade são objetivas, de novo, são uma só. Né? Você tem que partir da premissa que a verdade ela pode ser encontrada. Senão, se você relativizar tudo, e aí você tem a sociedade que a gente tem hoje, onde não existe o certo e o errado, onde tudo se pode. E a verdade é que eu tô com provavelmente, olha, 130% do meu patrimônio em Bitcoin.
né, notoriamente, né, famosamente citei no Bruno Perini para 120 mil pessoas ouvirem, que não só coloquei tudo o que tinha, carro, casa e outras coisinhas mais, como tomei um empréstimo ainda na Respar à época para alavancar, né, o meu patrimônio em Bitcoin, e Bitcoin é tudo o que eu tenho, como diz o nosso amigo saudoso João Noctus, né? Bitcoinheiro Maxi só vende Bitcoin, porque tudo que tinha para colocar já colocou. E de fato, né, eu compro Bitcoin todos os meses ou sempre que posso, mas eventualmente preciso vendê-lo por algum motivo ou por outro. A gente falava agora sobre o evento onde eu vou ter a honra de levar a palavra do Bitcoin Only, a palavra do maximalismo bitcoinheiro, a palavra do novo momento do Bitcoin para a Blockchain Rio. Inclusive, você é um dos convidados a painelar conosco lá. Fiquei felicíssimo que você aceitou. Muito obrigado pelo aceite ao convite. Mas nessa ida ao Estaremos Rio é lá natural que... É, ouvindo muita opinião, mais ou menos, digamos assim, sobre Ethereum e essas porcarias, mas sempre levarei minha toxicidade extrema. nós seremos Paulo, né? Paulo pregou para romanos também, né? Pedro pregou só para judeus e os dois aparentemente conversavam muito sobre isso e quem é mais ligado na Bíblia já me disse isso, cara, você parece Paulo porque prega para os gentios e para os infiéis e para os hereges e tudo mais. Fazendo um paralelo, claro que não estou chamando aqui o shitcoin de herege, coisa vai arder no inferno, nem nada disso, né? Mas Mas é um pouquinho, vai. Um pouquinho pode chamar. Mas então, em situações assim como a saída para o Rio, é natural você realizar um pouquinho, uma mixaria, uma beirada para você passar um final de semana no Rio com a namorada. Isso é a coisa mais normal do mundo. Então, veja bem, eu estou com 130% do PL em Bitcoin, skin in the game total, e estamos indo agora para o maior evento cripto da América Latina, né, o Blockchain Rio. São 300 speakers e 3 dias de programação. Porque um dos organizadores do evento estava em um dos eventos onde eu estava palestrando também, um evento cripto também, era o Curitiba Crypto Day do Márcio, e observou a minha mensagem, a mensagem que todo mundo já conhece, Bitcoin Only, o Bitcoin como uma plataforma global para descentralizar tudo, né? Muito mais do que o dinheiro, inclusive, pauta da nossa conversa hoje é como ele descentraliza as próprias instituições que mantêm uma sociedade coesa. A Lightning como também uma super rede que, para além de dinheiro, onde dinheiro é só uma forma de conteúdo, né, mas se torna eventualmente uma internet peer-to-peer, descentralizada, privada, rápida, faz o que a Tor nunca pôde fazer. Aquela mensagem que todo mundo conhece. E ele resolveu dedicar um espaço Bitcoin Only no maior evento cripto do Brasil, Legal. por conta do que ele viu no Curitiba Crypto Day e gostou. E vamos fazer 2 palcos com praticamente só maximalistas de primeira linha, né? Você, Rafa Zaguri, o Caio Leta, o Lorenzo da BIPA, o Victor Stabile, né? O Lug, que apesar de ser cripto, ele tem um entendimento muito bom do Bitcoin também. O Yuri, da Hashdex. Então, são pessoas que são majoritariamente bitcoinheiras only, maximalistas Bitcoin. Então, as pessoas podem, mais uma vez, falar o que elas bem quiserem, mas não importa o nome que elas deem, né? A realidade é uma só, a verdade ela pode ser encontrada, a verdade ela existe, A igual a A, e eu me considero orgulhosamente um maximalista de terceira geração, pauta do nosso painel lá na Blockchain Rio, um maximalista da classe de 2021/22, um maximalista diferente dos maximalistas de segunda geração, né, que são os boomers da guerra dos blocos, assim como os baby boomers no mundo real, né, são do pós-guerra, pós-segunda guerra, e obedecem a um conjunto
de preceitos assim que você pode identificar. Também temos no Bitcoin os maximalistas de segunda geração, né? Os boomers do pós-guerra. E, na minha opinião, erroneamente são em possuem uma visão muito limitada assim de mundo, de vida, até porque forjados na guerra saíram traumatizados e com noções assim exageradas quanto a algumas coisas. E por eu ser um propositor ferrenho do que eu acredito que é o maximalismo do Bitcoin, que é o Bitcoin como a base de tudo, inclusive base para você transacionar outros tipos de ativos, quaisquer que sejam, stablecoins, títulos de propriedade de imóvel, ações e coisas do tipo, uma espécie de base de dados basal onde você pode ancorar, né, de forma permanente e definitiva o que acontece em camadas superiores, ou seja, fornecendo a camadas superiores a outras bases de dados quaisquer, algumas garantias que só o Bitcoin pode oferecer, por eu defender o Bitcoin como a base de tudo, inclusive como os maximalistas de primeira geração acreditavam, né? Quem são os maiores representantes hoje do Bitcoin, do maximalismo original? O pessoal da Blockstream, né? O Poelstra, o Adam Beck, e eles nasceram de um paper sobre sidechains. Né? Só que hoje, se você acredita num mundo onde existem sidechains sobre o Bitcoin, você é, para alguns, shitcoinheiro. Né? Então, a própria definição de maximalismo ela foi mudando com o tempo, de forma que é possível, na minha opinião, rastrear gerações. Então, tinha a primeira geração que acreditava no Bitcoin como a base de tudo, no Bitcoin como uma base para um sistema de nomes descentralizados, no Bitcoin como a base de várias sidechains. Inclusive, a primeira alteração que permitiu a inserção de dados arbitrários no Bitcoin foi feita pelo Satoshi, né? Então, ele lançou a atualização e o primeiro comentário foi um comentário do tipo, olha, essa Satoshi é uma atualização, a primeira atualização que eu não vou fazer, porque eu não concordo. Então, veja que o Satoshi enfrentou essa resistência lá atrás por ter enxergado ou querido que o Bitcoin fosse mais do que dinheiro. Inclusive, ele, quando respondeu esse cara que deu esse show, ele disse, olha, eu estou me abrindo para a ideia do Ralph Finney, né? Que disse há pouco que o Bitcoin pode ser uma parte da solução para a gente descentralizar o DNS, né? Um pilar da internet hoje. E por fim, eu sou da ideia de que do Antonopoulos, né? Mais um maximalista de primeira geração que diz o seguinte: também o Bitcoin taxado de shitcoiner por muitos. também, o que é um absurdo, né? Pelo amor de Deus. O Antonopoulos, que é o maior de todos os tempos, na minha opinião, ele aposentou e segue me ensinando aposentado, porque eu papo os vídeos dele de 5, 7, 10 anos atrás. E ele disse, olha, o Bitcoin é uma plataforma para que nós entremos em consenso, mesmo que não confiemos uns nos outros. Ponto. O dinheiro é só o primeiro uso de caso. E dizer que Bitcoin é dinheiro é tão inteligente quanto dizer, segundo ele, e eu concordo, que a internet é e-mail. As pessoas confundem as coisas e muitos achavam que a internet quando estava... Por muitos anos, na verdade, e-mail e internet eram sinônimos, né? Porque as pessoas achavam que o e-mail, a internet, ela ia digitalizar o fax. Não é isso? Então, para que serviria o e-mail? Cara, para acabar com o correio. Entendeu? Para acabar com as cartas e tudo mais. Puxando esse gancho, eu ia falar exatamente isso. Talvez falte um pouco de pragmatismo em muita gente, que eu entendo a postura de quem quer defender a unhas e dentes a segurança do protocolo e defender as pessoas que estão no começo aí da jornada de golpes, de scams, que é o que mais tem nesse mundo. Tem muita armadilha, tem muito shitcoiner criando moeda que não serve para absolutamente nada, simplesmente para enriquecer as custas dos outros. Porém,
falta um pouco de pragmatismo de distinguir que para ir além de ser apenas uma reserva de valor, o Bitcoin precisa evoluir e dinheiro evoluir em camadas, da mesma forma que a internet evoluiu em camadas. Então, o Rafa Zaguri foi um dos primeiros convidados que esteve aqui e ele falou que o ethos lá dentro da Swan é o seguinte: tudo que eles vão fazer, eles se perguntam, isso é bom para o Bitcoin? E eu acho que olhar para uma possível evolução e algum caso de uso para o Bitcoin, você deveria se perguntar: isso é bom para o Bitcoin? O que que é ser bom para o Bitcoin? Isso torna o protocolo menos seguro? Ou sim ou não? Se a resposta é não, então isso não é um problema. A energia monetária, então esse dinheiro que está entrando aqui, ele vai fortalecer a rede, ele vai ficar dentro da rede do Bitcoin ou ele vai para outro lugar? Então é muito diferente você lançar uma shitcoin XPTO e usar ela para resolver um problema, um suposto problema no mundo com essa moeda num outro protocolo, numa outra rede, versus você criar um token na Lightning, você criar um token na Liquid ou qualquer coisa que está fortalecendo o Bitcoin e está tornando ele mais útil para mais coisas. Se isso não ameaçar a segurança da rede, a descentralização da rede, automaticamente não deveria ser considerado algo negativo. Eu acho que é aí que as pessoas acabam se confundindo um pouco. Bom ponto. Elas têm uma visão pouco objetiva, assim, e pragmática quanto ao o que é fazer bem ou o que é fazer mal para o Bitcoin. E a noção delas e a opinião delas, quando explorada, vem muito de um ranço, né? Eles possuem um ranço com o universo cripto, e eu digo para você que as duas coisas podem coexistir. Eu concordo que 99,99999% dos projetos cripto são um lixo, são scam, são um cassinão. Eu tenho o meu Laser Eyes no Twitter. Until Fiat Dies. Eu tô aqui por essa missão. I'm ready to die on this hill. Eu tô pronto a morrer nessa jornada. Só que eu acho que essas pessoas não percebem que essas duas coisas podem coexistir. Você querer lançar uma bomba nuclear no complexo industrial cripto Fiat, ao mesmo tempo em que vê o Bitcoin vencer, podendo tirar proveito e, aliás, fazendo disso, ou seja, de outros tokens no Bitcoin, arma importante nessa batalha. Né? Porque nós estamos numa batalha pela mente das pessoas, numa batalha por FIIs, né? Para irrigar o nosso ecossistema, numa batalha para desenvolver soluções bitcoinheiras que sejam fáceis de usar para fazer o onboarding de várias pessoas, das bilhões de pessoas que a gente quer. E a verdade é que nem sempre é óbvio da onde que vem o dinheiro para financiar o onboarding do mainstream. Porque muita gente, inclusive esses maximalistas de segunda geração, que a gente chama de mais tóxicos, eles adoram fazer a comparação da adoção do Bitcoin com a internet, da adoção do Bitcoin com o celular. Eu adoro essas comparações, acho que elas fazem sentido. Mas uma coisa que é pouco mencionada, porque é uma verdade, tá, objetiva, mas que por não se encaixar na narrativa desses maximalistas mais tóxicos, talvez eles deixem de fora, que é o seguinte: quem financiou a internet foi a pornografia, por muitos anos, até hoje uma parte relevante do tráfego. Drug dealers e afins marginais chegam primeiro, sempre numa nova tecnologia, para que depois eu e você possamos usar para comprar cadernos no Mercado Livre. O mesmo aconteceu com celulares, né? Os primos antigos, quem precedeu os celulares, né? Os avós dos celulares, que são aqueles pagers, né? Foram financiados por drug dealers. Então, os marginais, eles sempre chegam primeiro e fornecem o capital e uma infra para desenvolver uma estrutura que eventualmente será usada por uma maioria de pessoas boas e tudo mais. Então, quando você tem toda uma nova geração de
pessoas que o mercado chama de criptonativos usando o Bitcoin pela primeira vez. O que significa usando o Bitcoin pela primeira vez? Sacando os Bitcoins da corretora shitcoinheira pela primeira vez para poderem, naqueles Bitcoins, elas mintarem algo delas. Não só isso, começando a rodar um node pela primeira vez na vida, porque para você mintar algo, você tem que ter o seu próprio node. E não só isso, ela sacou pela primeira vez, ela rodou um nó pela primeira vez, ela vai ter que fazer gestão de moedas, gestão de UTXO, porque senão você vai se perder no seu processo de mintagem de token, seja lá do que for. Então você tem o Bitcoin, ele invadiu círculos criptonativos de uma forma que colocou esse pessoal para transacionar, rodar nó e gerenciar suas moedas como nunca antes havia feito, a ponto de essa invasão ter chegado às rodas dos principais investidores anjo, mundo afora e empreendedores que passam a ver no Bitcoin um lugar amistoso, amigável, fértil para investimento e desenvolvimento de novas coisas. Então a gente lançou uma missão de ataque frontal e brutal ao complexo industrial cripto fiat. A gente invadiu a mente desses caras, a gente está invadindo o coração desses caras, a gente está trazendo gente, dinheiro, desenvolvimento, ideia, um monte de coisa para o nosso ecossistema. E mais uma vez, tá? Uma coisa que esses maximalistas mais tóxicos têm dificuldade em entender. Não estou dizendo que o Bitcoin precisa disso. Venceríamos sem isso, mesmo que demorasse um pouquinho mais. E não é algo que é vida ou morte para nós. É somente algo bom. Entendeu? Não estou dizendo que precisaríamos disso, caso contrário, sei lá, não daríamos conta. Daríamos conta sim, né? E daremos conta de uma forma ou de outra. Eu sou do time do que é inevitável mesmo, não escondo esse meu lado. Eu sei que tem gente que diz que certo é só a morte, e eu consigo entender, mas eu sou do time que é inevitável. Não acho que o Bitcoin precisa disso, é só uma questão de que é bom. E por fim, Bernardo, eu acho que esse é o problema mais comum que eu vejo. Para além de toda a confusão que a ideologia gera na razão das pessoas, muitas pessoas que são, acredito que bem intencionadas na maioria das vezes, mas elas identificam o problema errado, assim, objetivamente o problema errado. Por exemplo, eu já conversei com essa linha dos mais tóxicos que me julga shitcoinheiro porque eu defendo o Bitcoin como a base de tudo, sou bullish com outros tokens vindo para o Bitcoin, com runes, com sidechains. E tentando identificar da onde que vinha a nossa divergência, eu perguntei, olha, qual que é o verdadeiro problema que a gente tá querendo combater, assim? E muitos entendem que a gente está combatendo os malvados bancos ou o endividamento massivo, e eu concordo que esses são dois problemas, mas não são a origem do problema. Você percebe que o dinheiro ele foi tão vítima de algumas instituições quanto a gente? Tipo, o dinheiro ele foi capturado, foi extirpado, foi manipulado, e o Bitcoin o conserta, o revigora. Por exemplo, o maior problema que eu vejo, a forma que mais explica o mundo como a gente conhece é a seguinte. O problema é que algumas pessoas no mundo podem privatizar os ganhos de um endividamento massivo, de um mecanismo... Exatamente. E distribuir, né? E socializar as perdas. Eu não vejo... Se as pessoas arcassem com as suas próprias consequências, se responsáveis quebrassem, se corruptos fossem presos e quebrassem também, cada um que faça o que bem quiser dentro das regras do jogo. E não é nem contra os bancos que a gente está lutando, porque uma conclusão recente que muita gente chegou
eu mesmo, isso ficou cada vez mais claro para mim, é que nós vamos precisar para sempre do serviço de atacado financeiro, que são os bancos. Nem todo mundo vai poder ter a sua própria UTXO, o Bitcoin nem deixaria isso, não tem condição para isso. Tem gente que nasceu para não ter as UTXOs, nasceu para ser escrava mesmo, como a gente costuma dizer, e não vai ter condições financeiras de ter uma UTXO, como muitas pessoas não têm condição de ter uma casa hoje. Então, há uma boa tese a ser defendida de que a Para quem está UTXO ouvindo como... e não sabe o que é UTXO, só para a gente dar uma introduçãozinha, de forma um tema, uma descrição bem leiga seria, não é a correta, mas seria você ter Bitcoin em autocustódia, você ter saldo não gasto de Bitcoin na blockchain. É isso. A gente pode entrar na seara técnica, mas eu acho que podemos deixar isso para depois. Continua aí, desculpa, te cortei. Não, um bom ponto para atiçar a curiosidade do pessoal é, para quem não sabe o que são UTXOs, Bitcoins são UTXOs, UTXOs são Bitcoins, e UTXOs são tudo o que há. Tudo que há são UTXOs. E então vão passar pessoas por essa terra nas próximas gerações que vão viver uma vida inteira no padrão Bitcoin sem ser dona de uma UTXO, né? A gente vive hoje num padrão onde reserva de valor é título da dívida americana, imóvel e ações, e tem gente que passa a vida inteira sem ter condição de ter nenhum e nem outro, né? Não passa a vida inteira sem ter nem título da dívida, nem ouro, nem imóveis e nem ações. Mas, no entanto, ela vive nesse padrão. Então, da mesma forma, vai ter muita gente que vive no padrão Bitcoin e passa a vida inteira sem ter Bitcoin ou sem ter UTXOs. Então, bancos necessariamente irão existir. Eles serão, no entanto, né? Mais justos. Exato, reconstruídos no padrão Bitcoin. Então, contra quem a gente está lutando? Nós estamos lutando contra o Banco Central e contra a elite que se beneficia dele e que o ergueu como o dono do dinheiro. Então, as pessoas identificam o problema como errado, então elas atacam tudo que se parece com um banco, porque elas acham um absurdo que tem alguém querendo prestar serviço para outrem e é numa identificação errada do inimigo. O inimigo não são os bancos comerciais propriamente ditos, mas o Banco Central em específico. Bancos serão para sempre necessários e exatamente esses maximalistas tóxicos costumam bater muito em contratos privados e voluntários, né? Por exemplo, tem surgido uma onda de derivativos agora sobre o Bitcoin, né? Uhum. Uma onda de derivativos sobre nativos do Bitcoin. O que é essa onda de derivativos? É muito parecido com a Lightning, né? Você deposita as duas partes de um contrato, voluntariamente depositam Bitcoin no endereço na blockchain, regido por uma regra tal que no final das contas, o quanto você vai tirar daquele contrato inteligente depende do resultado do preço da ação, do jogo, seja qual for o objeto da aposta. E são contratos voluntários estabelecidos privadamente entre duas partes privadas, independentes e livres. E muita gente acha que isso é shitcoinhagem sobre o Bitcoin, quando ali está o próprio cerne do que rege uma pura sociedade de leis privadas, né? Pessoas livres estabelecendo os contratos privados entre si, com o adicional de que agora no Bitcoin os contratos são incorruptíveis, né? São públicos, auditáveis, imutáveis e tem vários benefícios contratuais. Então, eu acho que essas pessoas mais tóxicas, elas não identificam corretamente o problema, elas não sabem exatamente para onde elas querem ir, porque, puxando agora o gancho para ir para a pauta do nosso podcast, propriamente dito, nós queremos caminhar para uma sociedade libertária, né? Uma pura sociedade de leis privadas. E agora que nós temos uma espécie de suprema
corte cibernética, o Bitcoin, para execução automática de contratos cujas cláusulas não podem ser corrompidas, a gente começa a achar ruim de pessoas estabelecendo contratos entre si. Ou você não sabe para onde você quer ir e a sociedade que você quer ter, ou você quer ir para um lugar totalmente diferente de mim. Porque para a sociedade onde eu estou indo, as pessoas vão estabelecer contratos entre si. Primeiro, não me interessam, tá? E mesmo que eu fique sabendo, eu posso achar o que eu quiser, a opinião é minha, eu posso achar inclusive um absurdo, idiota, burrice e tudo mais, mas nada no mundo deveria me dar direito a te impedir de realizar esse contrato, seja ele nos termos que for, com você. Aí já é outro tipo de sociedade, bem distante de para onde eu quero ir. Então, é como se alguns maximalistas só quisessem trocar de senhor. Eles não querem uma sociedade sem senhores. Eles talvez queiram ser os senhores. Não é que eles têm ódio pelo sistema onde eles são vítimas de um sistema, são paus mandados e sofreram muito com isso. Eles querem agora ser os senhores e ditar o que pode acontecer, como eles acham que ditaram como o que podia acontecer com eles. Então é uma opinião carregada de revanchismo, ideologia burra, problemas mal identificados e outras coisinhas que no final afastam pessoas e tudo mais. Então, eu me considero um maximalista do Bitcoin, de uma nova geração, e me sinto feliz em levar cada vez mais a palavra do Bitcoin para cada vez mais gente. E acho que isso nos aproxima do nosso ideal de mundo, que é o libertarianismo, né? Show. Foi uma explicação bem detalhada que acho que agora não resta dúvida para ninguém que estava em cima do muro, sem saber se o Diego era um maxi ou um shitcoiner. Muito bem explicado. Diego, vamos então puxar a pauta principal, que é falar sobre a interseção entre o Bitcoin e o movimento libertário. Eu acho que Uhum. libertários existem há um bom tempo, há décadas, já se fala muito, principalmente em cima da alçada da economia austríaca, depois que vieram as obras de Menger, Mises, Hoppe, Rothbard e etc. Já se discute liberdade há várias e várias décadas, e a gente não caminhou nessa direção, pelo contrário, a sociedade foi indo cada vez mais para distante da liberdade, também principalmente quase que 100% em função da centralização do dinheiro e a criação dos bancos centrais, que criam essa tentação, esse poder absoluto, né, esse potencial poder absoluto e uma tentação absurda de controlar tudo e imprimir cada vez mais dinheiro e controlar cada alçada da sociedade e distorcer os valores e corroendo a sociedade por dentro, que nem a gente está observando agora nas fases finais. Então, quando a gente olha ao nosso redor e a gente olha as pessoas interpretando tudo que está acontecendo no mundo, mais especificamente no Brasil, que fica mais fácil da gente ver e que está acelerando esse mundo palhaço, que é o nosso tema do Intancáveis, de cada vez tem mais notícia absurda, fica muito fácil de perceber o porquê as pessoas não conseguem entender ou acreditar que o futuro pode ser próspero, livre, abundante para indivíduos, e que o Bitcoin é a solução para isso. Mas eu acho que vem de uma falta de entendimento de como funciona o golpe, qual é o problema da sociedade e como ele está atrelado ao dinheiro centralizado e não escasso, e como que o Bitcoin é a solução para isso. Eu acho que os no-coiners, os pré-coiners, os shitcoiners, todos têm uma certa dificuldade em entender isso. Mas eu queria saber de você o seguinte: eu sei que o mundo está cada vez mais absurdo e parece que a gente não vai ter liberdade nunca na nossa vida, mas eu tendo a discordar porque eu enxergo que o Bitcoin é inevitável, assim como você. Então, o que que você acha? Como que a gente vai estar daqui a 30, 50 anos que seja? Como você prevê uma sociedade daqui a 30 anos? 2064. Caramba, é muito tempo, hein? É... Cara, o Bitcoin me ensinou a pensar de uma forma muito localizada, assim, sabe? Por quê? Porque eu comecei a pensar que
há lugares e lugares no mundo para o bitcoinheiro. Há lugares péssimos, há lugares que já são muito bons, no sentido de paz legal, né? Arcabouço regulatório. Então, o Bitcoin é diferente do mundo Fiat. Por que o Bitcoin trouxe isso? Porque no mundo Fiat, em qualquer lugar, você pode ser pego né? Pela estrutura do TradeFi, né? As coisas se conversam e não há sombra sob o sol no mundo fiduciário. Mas no Bitcoin, onde a propriedade ela é sua, isso muda de figura, né? Então, o que você quer é estar em um lugar onde você vai ter algumas proteções e tal. Então, o mundo para mim se fragmentou muito no Bitcoin, onde então eu começo a perceber assim, para onde que vão certas regiões do mundo, né, nos próximos 30 anos, porque daqui a 30 anos vão ter lugares deprimentes como hoje e lugares que a gente não consegue nem imaginar como hoje. Então, assim, o mundo vai ser para sempre heterogêneo e mas eu espero viver em uma parte desse mundo onde em 30 anos, acho que já é seguro dizer, que o Bitcoin terá seu uso maximizado. Quer dizer, o meu maximalismo vem daí. Quer dizer, o Bitcoin vai ser usado para tudo que puder ser usado. Porque isso é uma lei da física, tá? Eu descobri por um bitcoinheiro PhD em física, é uma das referências nas minhas teorias, os meus paralelos que eu faço e tal, é o Durov Bansal, é o CTO da Unchained, um PhD em física, que diz o seguinte: na física tem uma lei universal que é tudo que puder acontecer, vai acontecer. Tudo, uma outra forma de dizer isso é que tudo que puder acontecer tem que acontecer, né? Porque isso deriva da segunda lei da termodinâmica, que é todo o sistema, o universo como um todo. E, inclusive a segunda lei da termodinâmica ela é especial, assim, porque ela se tem alguma lei que deve ser obedecida, é ela, assim, é uma lei mais respeitada, se assim pode se dizer, que é a entropia de qualquer sistema tende ao máximo. A entropia está sempre crescente. Aliás, é por isso que os pais do Bitcoin se autodenominaram extropians, né? Porque é uma luta contra a entropia, contra essa coisa de destruição. A entropia é uma das formas pela qual a entropia se manifesta, é a deterioração, a destruição de tudo. Como você combate isso é sendo extropian, né? Buscando a vida eterna, civilização celestial e tudo mais. Então, eu acredito, segundo essas leis, que para tudo que o Bitcoin puder ser usado, que ele seja usado. Como eu já disse algumas vezes, eu quero ter uma carteira. Na mesma carteira onde eu guardo os meus Bitcoins hoje, eu quero poder registrar outras propriedades. Eu quero ter uma casa. Assim, daqui a 30 anos, eventualmente, em algum momento, eu vou ter condição de comprar uma boa casa com uma boa folga. Se o Bitcoin for para onde a gente imagina. Então, eu quero ter um registro de posse daquela casa. Eu quero ter um pouco, por exemplo, de eCash, né? Que é uma das formas de transacionar o Bitcoin com privacidade criptográfica perfeita, né? Como os criptógrafos costumam dizer. Quer dizer, se um dia tivermos mercados de apostas de morte, eu vou fazer com eCash, não vou fazer com Bitcoin, né? Então, na mesma carteira. Por que na mesma carteira? Porque essa carteira ela lê de uma base de dados que eu consigo ter em casa, que é um node Bitcoin. Eu quero que a minha carteira confira nessa base de dados incorruptível o registro de tudo que eu tenho. Não só dos Bitcoins que eu tenho, mas da casa, do carro, de tudo mais que eu tenha. Porque eu acho melhor assim do que ter que confiar num cartório fedorento, né? Usando armarinhos e planilhas de Excel e sei lá que base de dados eles usam lá dentro, né? Então eu quero ter registrado os meus vários filhos na blockchain do Bitcoin. Eu quero ter registrado o meu casamento na blockchain do Bitcoin. Eu quero registrar talvez algumas coisas
É, outras coisas importantes e significativas para mim na blockchain do Bitcoin. Ah, Diego, mas você está colocando um custo para todas as outras pessoas. Então eu digo, você nesse momento nunca mais saque, nunca mais envie Bitcoin de presente, nunca mais compre porcaria na AliExpress, nunca mais compre seu leite cru com Bitcoin, porque eu acho que você está impondo um custo em mim. Se a gente for começar a falar nesses termos, então você pare agora, porque eu acho que os seus usos são imbecis também. Ah, Diego, mas, cara, viver em sociedade. O Bitcoin é a primeira e talvez a única infraestrutura pública, né, para sustentar a sociedade. E hoje temos esses custos para todos os lados. A própria existência de uma pessoa encarece a minha vida, entendeu? Então, assim, quando você compra leite no supermercado, você está encarecendo o meu leite. Vou fazer você parar de comprar leite agora. Então, tem muita gente assim que tem que aceitar algumas realidades, sabe? Quando eu não gosto da realidade, o problema não é da realidade, sabe? O problema é meu. Onde é que tá a falha no meu entendimento? Que eu brigo com isso, que eu me chateio com isso, que eu me estresso com isso, que minha vida se torna pior por isso. Cara, assim, não faça da sua vida uma miséria porque tem algo na realidade com a qual você é muito mais inteligente você entender a realidade de tal forma que você consiga conviver com ela e ter uma vida positiva ainda. E a realidade é, as pessoas vão usar o Bitcoin para o que bem quiserem, pagando o preço por isso. Lide com isso. Tem muito valor em ter uma base de dados incorruptível para sempre eternizando no tempo alguma coisa. Tem gente que paga $100.000 para dar nome para uma estrela, do nome do amor, do filho, do cachorro, da esposa, da filha, o caramba. Eu tenho Mas, certeza que. mas Então. Diego, você então enxerga um futuro mais descentralizado e mais livre. Meio que Exato. conforme a profecia do indivíduo soberano, do livro do James Dale Davidson e William Rees-Mogg, é isso? Ou você Isso, acha que a exatamente. chance disso acontecer é uma probabilidade, mas não dá para estimar? O que você acha? Não, eu não. Ixi, eu não consigo estabelecer assim probabilidade, mas em 30 anos, para brincar aqui de chutar, eu diria que em países como El Salvador, lá na Ilha de Madeira, em Portugal, com 100% de chance, em 30 anos, o Bitcoin vai ser a base de tudo. Então, o Bitcoin vai descentralizar cartórios e e bancos comerciais e outras coisas, e muitas das coisas que a gente usa hoje no sistema financeiro tradicional, nossa vida cotidiana tradicional, vai ser sobre vai ser sobre o Bitcoin. Então, o Bitcoin vai descentralizar muitas instituições que hoje são parte do nosso dia a dia, e a gente vai usá-lo assim com mais frequência do que a gente imagina, mesmo que não seja a primeira camada. A gente vai usar alguma camada dele para algum motivo ou por outro. Por exemplo, a internet desse novo mundo, nesse futuro, daqui a 30 anos, ela, nesse mundo, a própria Lightning pode ter um papel importante como internet. Talvez não Sem para dúvida. tudo, mas a rede Tor, por exemplo, que precede o Bitcoin em muitos anos, é uma queridinha de jornalistas e refugiados até hoje. Funciona até hoje, eu tenho um navegador Tor aqui no meu computador. É uma rede promissora, porém lenta, que ninguém usa. E ela tem um gridlock, que é uma espécie de cadeado, que é o problema do ovo e da galinha, né? É lento porque ninguém usa, ou ninguém usa porque é lento. E o Bitcoin e a Lightning resolvem esse problema com uma moeda nativa, que é o Bitcoin, com um mecanismo anti-spam nativo, você precisa provar que tem bitcoins para poder trafegar dados. A Lightning é assim, né? Por isso o anti-DOS da Uhum. Lightning é o próprio Bitcoin também. O fato de ter uma moeda nativa facilita você ter um anti-DOS. E a Lightning tem, portanto, tudo para ser o que a rede Tor até hoje não conseguiu ser, quer ser mainstream, quer ser rápida,
que é ainda mais descentralizada e mais privada que a rede Tor. Então, idealmente, usaríamos a Tor para várias coisas, para o streaming, para comunicação peer-to-peer, para navegação geral na internet. Algumas corretoras de Bitcoin são via rede Tor, inclusive, mas a rede Tor ela é tão pequena que ela foi capturada por alguns entes. A rede Tor, por exemplo, tem 6 mil nós, ou o equivalente do que seria o nó da rede Tor. Né? A Lightning tem 3 vezes isso em 5 anos. E a Lightning ela meio que coloca um incentivo para quem quer ser um nó, de uma forma que quem tem um nó da rede Tor hoje não tem. Então eu rodei um proxy da rede Tor aqui por um tempo. Roteei vários gigas por vários dias. Não ganhei nenhum centavo. Né? Então, quando você resolve fazer o mesmo pela Lightning, que você pode ver como uma espécie de internet onde dinheiro é a única forma de conteúdo até agora, você pode, se você tiver condições, arrancar alguns satoshis por isso. Então, daqui a 30 anos, não só o Bitcoin vai ser uma base para o registro de propriedade de muitas outras coisas além do dinheiro, como a Lightning, como exemplo de segunda camada, vai trafegar por ela muito mais do que dinheiro também. Tráfego genérico e comunicações. E, eu cheguei no libertarianismo pelo Bitcoin e acho que esse encontro dessas duas coisas tem muito pano para manga, assim, para dar ainda. Ótimo que você já puxou exatamente a esteira para a próxima pergunta. Então, você me falou que você é um bitcoinheiro geração 2020, 21 ali. Foi o Bitcoin que te transformou em libertário, agora que você acabou de falar, mas como que foi esse período de transição, assim? Quando que você se deu conta de que você agora era um libertário e quem era o Diego Colli antes de ser um libertário, antes do Bitcoin? Eu era um filiado do Partido Novo. Que legal. Eu fui no lançamento da campanha do Amoedo, cara, em 2018. O Bernardinho e tal, comprei camiseta e o cara. Um Eu isentão. pagava. Eu era o sapatenão, assim, clássico. Eu pagava lá, sei lá, R$ 40 por mês ou R$ 20 por mês. Eu tinha um amigo que ele acabou se tornando até da faculdade, ele secretário de governo, que morria de inveja na época, né? Eu falava, puta que boquinha que o cara arrumou. 20 e poucos pau. E advogado do Estado mínimo, né? Era um cara, pô, que eu podia ouvir o Guedes falando por horas, né? E eu achava que né, pô, o brasileiro vota mal, né? E Eu já fui eu assim achava. também. Naquela época eu É, era mais ou menos assim. Inclusive o cachorro que passou aqui ainda se chama Paulo Guedes. Quando ele chegou em casa em 2019, eu ainda estava feliz com o Paulo Guedes e batizei ele de Paulo Guedes. Hoje meu em Deus, que dia, engraçado. a gente chama ele de PG, então não incomoda tanto. O PG ficou, o Paulo Guedes se foi. É, Porque eu nunca imaginei que eu comemoraria é, Fernando Haddad fazendo o dólar explodir e o Bitcoin voar mais alto. Mas enfim, continua aí. cara, a gente vive essa situação maluca, né? De que, bom, então que arda tudo pro inferno, então que a gente se beneficia, o Bitcoin se beneficia do caos, né? Mas. É... E aí, cara, eu achava os É o que você libertários muito. falou, né? Segunda lei da termodinâmica. Michael Saylor falou isso semana retrasada, né, em Praga, na conferência. Bitcoin Aham. prospera na entropia e no caos. Então, quando você compra Bitcoin, você está emprestando dinheiro para os deuses da entropia. É muito melhor você estar do lado que se beneficia da entropia, que é uma lei universal e imparável, do que no business de tentar barrá-la. Interessante. Eu tô pra ver essa conversa do Michael Vale a Saylor lá pena. em Praga. E tem tudo a ver, porque num universo onde a entropia tende ao máximo, né? E o universo vai ter uma morte fria e apagada por isso.
O Bitcoin é a representação dos extropians, né? É a ferramenta maior, é o cajado dos extropians, é energia pura, é extropia pura, é tipo, é combatendo a entropia bloco por bloco, né? Ele é a anti-entropia, né? Tipo, e mas bom, e aí eu achava os libertários um pouco malucos, no que se parece com os bitcoinheiros, né? Também achava os bitcoinheiros bem idiotas. E eu me lembro de dizer em algum momento, assim, nos grupos Faria Limers que eu participava na época. Aí, quem botou. Repetindo empíricos, inclusive. Quem botou tudo em Bitcoin em 2013, 14, é um gênio ou idiota? Eu dizia idiota, né? E, Em que ano você e aí, dizia isso? eu dizia em 2018, 19. Já era um idiota bem rico. Já, eu? Não, a pessoa que você É, considerava um idiota. exatamente, um idiota multimilionário, né? Multimilionário. Mas é um idiota, segundo a minha leitura e a da Faria Lima na época. Daí, e assim como o Bitcoin, né, cara? Começa como um negócio meio esquisito, de gente estranha. E aí você vai lendo sobre, e assim, dois princípios básicos, né? Você precisa, primeiro, querer conhecer a verdade. Então você tem que ter a noção de que A igual a A. A realidade, ela pode ser descoberta, a verdade, ela existe. E porque, por incrível que pareça, tem gente que não se dá bem com isso. Tem gente Uhum. que diz que a verdade não é absoluta. Aliás, para quem disser isso, eu te convido a perguntar o seguinte: isso é uma verdade absoluta? Porque quando, porque quando a pessoa te diz assim, não existem verdades absolutas, aí você pergunta para ela: e isso daí? É absoluto ou não é? É, e a segunda é se manter intelectualmente honesto. Né, intelectualmente honesto, porque isso pode ser trágico de vez em quando, né? De vez em quando a sua visão de mundo vai pro beleléu, né? Isso não é todo mundo que está disposto a se desconstruir assim de quando em quando. Então, os bitcoinheiros merecem mesmo tudo de bom, porque são um polo assim obstinado com a verdade e com a honestidade intelectual. Isso envolve absorver várias verdades difíceis assim. Sem dúvida. E eu repeti esse ciclo com o libertarianismo e graças a Deus fui muito bem remunerado, assim, porque descobri uma forma, descobri que vai ser muito melhor do que eu pensava, né? Então o Bitcoin ele vai melhorar o mundo de várias formas, né? Estava claro para mim os problemas do dinheiro, mas eu não convivia bem com a ideia da ausência do Estado, né? Eu não fazia ideia de como é que isso podia existir, né? Quem vai fazer E as aí, estradas? exatamente. E aí eu fui ler, bom, tá bom, igual o Bitcoin, né? Qual que é a Bíblia do Bitcoin, por onde que eu começo? E aí eu cheguei no Manifesto Libertário, né, do Rothbard, uma Uhum. Bíblia aí de umas 600 páginas também. Foi uma jornada maravilhosa, foi incrível, várias perguntas respondidas, né, vários Ele tá conhecimentos. aqui, eu acho que eu perdi. Deve estar em algum lugar, mas eu tenho ele aqui também. É um dos livros mais marcantes da minha trajetória também. Foi demais. Foi como se fosse o padrão Bitcoin pra mim, né? Uhum. Só que pro libertarianismo. Daí eu me lembro, cara, de dar risada lendo o livro, assim. Eu falei, caramba, cara, assim, vai ser melhor do que eu imaginava. Porque eu pensava no estado mínimo, agora mudou tudo. Agora pô, não vamos ter estado. É, e eu pude fazer algumas conexões que eu vi que muitos libertários não faziam, né? Por incrível que pareça, muitos libertários não enxergam no Bitcoin a importância que deveriam enxergar. Porque esquece o libertarianismo sem Bitcoin. Ah, É isso que eu queria falar, exatamente isso. Eu lembro que o Kioka, do Instituto Rothbard, foi lá no Bitcoinheiros alguns anos atrás e ele não tinha entendimento completo do Bitcoin, ele não tinha entendido ainda 100%. E mesmo após a explicação ali ao vivo, ele me pareceu não comprado na ideia, lógico que ele não teve tempo de se aprofundar e fazer o estudo, enfim, fazer a prova de trabalho dele. Mas a conclusão dele naquela conversa, se eu não estou enganado, foi que eu não acredito no sucesso do Bitcoin porque eu não acredito que as pessoas queiram liberdade.
mas para uma pessoa que é um libertário, um anarcocapitalista que dedicou a vida dele a defender a liberdade e pregar o que ele prega lá no Instituto Hofbard, me pareceu contraditório e meio paradoxal ele acreditar tanto na liberdade e lutar por ela, mas ao mesmo tempo saber que não vai ganhar essa batalha, não acredita na batalha, enfim. Mas puxando exatamente para esse tópico, acho que o libertarianismo já muito se falava sobre isso há décadas e foi ganhando escala. Aqui no Brasil, propriamente dito, criou-se uma geração de libertários ali no governo da Dilma, lá em 2013, 14 até 16. Uhum. Agora, até antes do Bitcoin surgir, eu acho que o libertarianismo era relativamente utópico, porque amarrando de novo no livro O Indivíduo Soberano, do James Dale Davidson e William Rees-Mogg, acho que se eu tiver que listar três livros que mudaram a minha vida e solidificaram o entendimento do Bitcoin e me tornaram um libertário, é esse do Hofbard que você falou, o Manifesto Libertário por uma Nova Liberdade, Padrão Bitcoin, a Bíblia que está aqui atrás, e, por último, O Indivíduo Soberano. É um livro escrito em 1997 que ele fala sobre a transição da era industrial para a era da informação, com o advento, tipo, a internet, descentralizando a informação, empodera o indivíduo, e ele dá um apanhado histórico, e aí ele mostra exatamente por que a gente chegou nesse nível absurdo e sufocante que tem hoje de quase zero liberdade, e vamos deixar a criação, a cooptação do sistema monetário de lado por um momento, que a gente já falou aqui até a exaustão. Jaraguá veio aqui, a gente dedicou um episódio inteiro sobre isso. Mas os retornos sobre a violência foram crescendo. O Estado surgiu para meio que garantir direitos de propriedade, respeitar a lei e a ordem das pessoas, senão as pessoas têm uma tentação muito grande de usar da violência para arrancar dos outros o que elas não precisam ter que trabalhar para obter. E aí, para trazer um pouco de lei e ordem e garantir direitos de propriedade, surgiu o Estado foi crescendo à medida que a sociedade foi crescendo, se tornando mais complexa. Com o advento da pólvora, começou a aumentar o retorno sobre a violência, começou a ter ganhos de escala em criar exércitos cada vez maiores, controlando sociedades cada vez maiores, populações maiores, até o nível que a gente está agora, que tem drones nucleares rodando na órbita da Terra, enfim. É, Só que o momento, a virada de chave, o momento de transição, onde esses retornos crescentes sobre a violência começam a decrescer, foi a partir do momento que você consegue tirar o dinheiro, se proteger de o Estado arrancar com violência o seu dinheiro, porque sem o dinheiro você não consegue fazer nada. E recorrendo à violência para lutar contra o Estado ou pegando em armas, será impossível, dado que eles têm drones nucleares e ogivas e mísseis e caças, enfim. Então, a única solução, como diz o Hayek lá, a gente nunca vai tirar o dinheiro das mãos do Estado, a única solução seria criar uma forma sorrateira, e o Bitcoin é essa forma sorrateira que começa a diminuir os retornos sobre a violência, porque você consegue ter dinheiro inconfiscável e totalmente livre e geograficamente móvel, e você pode atravessar qualquer fronteira e ir para El Salvador, ir para Madeira com o seu patrimônio na sua cabeça. Acho que antes do Bitcoin existir, isso era só um sonho. Então, portanto, a liberdade era meio que um sonho distante, talvez nunca alcançável. Só que o Bitcoin materializa isso, né? Sim. E a reflexão que eu fiz enquanto você falava, eu não sei se é do indivíduo soberano, mas eu pensei comigo, a tecnologia de novo liberando os escravos ao diminuir o retorno sobre a violência, né? Isso porque o que acabou com a escravidão? Assim, não foi nenhuma lei humana, foi uma tecnologia humana, né? Quando você aprendeu a construir máquinas infinitamente mais capazes que os escravos, passou a ser economicamente mais viável você pagar alguma coisa para ele e tratá-lo bem, para que ele trate bem a sua máquina que custa milhões de dólares, do que você esculachar ele na porrada, sem dar nada para ele avacalhar a sua máquina. Então, tipo, a própria tecnologia fez com que as pessoas fizessem lá o seu próprio cálculo econômico e concluíssem, por livre e espontânea vontade, que, peraí, faz mais sentido eu
pagar bem e libertar esse cara para ele desejar, querer acordar cedo para me ajudar a manusear essa máquina, do que eu querer mantê-lo aqui na base da força e daqui a pouco, de forma misteriosa, essa minha máquina emperra e me custa milhões de dólares para desemperrá-la e dá um problemão do caramba. Então, a tecnologia, sim, libertou os escravos uma vez, porque reduziu o retorno sobre a violência aos escravos. E mais uma vez agora essa tecnologia, que é o Bitcoin, libertar-nos, é agora nós os escravos dessa elite fiduciária. Fez uma pausa na escravidão, digamos assim, na Revolução Industrial, e aí fizeram uma escravidão 2.0 sorrateira, e que a maioria das pessoas nem enxergava, e agora vamos abolir a escravidão de verdade, através da descentralização do dinheiro, e tirá-la da mão do Isso. Estado, acabar a senhoriagem, que é uma forma de escravidão. É. O Alex Gladstein, acho que ele disse que o que fez a adaga no passado, a espada no passado, faz hoje a dívida, né? No fim do dia é para expropriar o seu trabalho. Então, se antes eu te ameaçava com uma espada, hoje o FMI e o Banco Mundial te colocam 10 milhões de dólares te colocam em países inteiros bilhões e trilhões de dólares a serem pagos a perder de vista para as gerações futuras trabalharem para essa elite, né? Então, a espada foi substituída pela dívida e agora o Bitcoin vem para pagar a nossa fiança, né? Inclusive, o easter egg que eu mais gosto do Bitcoin é o que o 21 milhões veio, né, do número pago pelos Rothschilds, judeus que são hoje parte dessa elite fiduciária, mas que os judeus pagaram para os nazistas liberarem um dos seus. Então, os nazistas capturaram um Rothschild e a família pagou... Rothschild pagou 21 milhões para tirar um dos membros que foi capturado pelos nazistas, é isso? Sim. Não O que eu sabia que achei esse número incrível. tinha vindo daí, não. É. E o que é incrível, porque é como se o Satoshi tivesse pago a nossa fiança também, né? Então, E o libertarianismo, ele é uma consequência natural. O libertarianismo, ele é um corolário, quer dizer, ele é uma consequência, uma derivação do Bitcoin. Porque eu não sou nenhum especialista no libertarianismo, tá? Mas parece que o princípio fundamental, como posto por Hoppe, ele é até mais primordial do que o PNA, né? Porque parece que o próprio PNA foi reconhecido como... Explica os dois conceitos para quem não tem a menor ideia do que você está falando, por favor. Bom, nem eu tenho tanta ideia assim do que Não, eu tô mas falando, eu mas também não, mas vamos tentar dar uma introdução básica. que é o seguinte: o PNA, por muito tempo, pareceu ser o princípio fundamental, a base do libertarianismo, que é o princípio da não agressão. PNA, um acrônimo. Ele foi postulado, acho que pelo Rothbard, de que, basicamente, no meu entendimento, é de que nada deve ser assim coercitivo. Você não deve. O princípio é de não tome nada de ninguém na base da força. Não iniciar agressão contra os indivíduos que não estão iniciando agressão contra você. Então, se você E, não tentar tomar a propriedade privada dele, ou a vida dele, ou causar dano a ele, à família, você basicamente não está. Você está respeitando a PNA. E a partir do sim. momento que alguém desrespeita a PNA com relação a você, você tem todo o direito de se defender, como você bem entender, para se preservar. Isso. E esse é um ponto importante, porque muita gente acha que no libertarianismo não vai ter violência e tal. No libertarianismo, em alguns casos, vai ter mais violência do que hoje. Isso é bom, porque violência às vezes é a resposta. Por exemplo, tinha mais gente na sociedade hoje que estava precisando tomar um pau e ser preso e alguns até mortos. Então, assim, a violência ela pode ser até uma consequência natural do livre mercado, porque o próprio livre mercado pode
pode atuar para calcular que a violência é a melhor saída. E é mesmo, né? O Salvador tem mostrado que é mesmo. Então, o Utopia PNA... achar que a violência vai desaparecer. A gente, na história da humanidade, sempre apelou para a violência em vários âmbitos, o tempo inteiro. Então, na era medieval, na pré-história, você vê episódios de violência. Faz parte da natureza a violência. Então, você tem dois caminhos. Você colabora com outro indivíduo para obter uma troca mutuamente benéfica, o que dá mais trabalho. Agora, se você for mais forte, você vai na lei da selva e arranca do outro na base da porrada, mata, enfim, faz o que você bem entender. A questão é que se todo mundo resolve ir para esse lado, temos de novo o problema da necessidade de surgir um ente central mais forte com o monopólio da violência, que é o Estado. O problema da violência não é diferente do problema da má alocação de capital, dos gastos ruins do governo. É que não tem um mercado para regular. Você precisa de mais ou menos violência. Você precisa dos sinais de preço do mercado, assim, para te sinalizar onde que a violência pode ser bem aplicada. E aí acaba acontecendo como acontece com qualquer outra coisa cujo monopólio é do Estado. Isso serve para esgoto, água e tal. O Estado direciona os investimentos em água, esgoto e violência para onde eles quiserem. Acaba apanhando quem o Estado quer, acaba se beneficiando quem o Estado quer. Uhum. Então, a violência ela não é conduzida pelo povo, para qual a gente dá um outro nome que é mercado. A violência ela é conduzida, é um monopólio do Estado. Então, quando o mercado puder sinalizar para onde direcionar essa violência, porque para o povo vai ser benéfica, então vai ter muito tirano aí morrendo no, no MAM, né? Vai ter muito bandidinho aí tomando porrada e ficando preso muito mais tempo do que ele imaginava, porque o mercado vai poder sinalizar finalmente, né? Através das suas instituições. Assim, no libertarianismo vai ter justiça privada e a justiça vai responder ao mercado também. Então, eventualmente o mercado vai definir as penas, o mercado vai definir o nível de violência e é o mercado que deve ser soberano mesmo, que é o povo, né? O mercado é o povo. Mas voltando para o nosso ponto, então o PNA era o princípio base. Mas parece que Hoppe, Hans Hermann Hoppe, Hoppe, salvo engano, ele disse que, peraí, não é isso, porque o PNA ele já parte de uma premissa, que é mais basal ainda. O PNA não é o primeiro, não é o ponto zero. O ponto zero é que, se eu não me engano, propriedade privada existe. Porque, caso contrário, não teria PNA para ser aplicado. Então, propriedade privada existe. Caso contrário, porque, por exemplo, o PNA, você pode dizer que ele é obedecido numa sociedade onde não tem propriedade privada para ser atingida em primeiro lugar, como, sei lá, no comunismo utópico, socialismo utópico, não existe o conceito de propriedade privada. Uhum. Então, se não tem propriedade privada, então também o PNA Não tem pelo fica... que brigar, na maioria das vezes. O PNA perde o sentido. Então, você precisa partir do princípio que propriedade privada, ela existe, né? Ela é algo assim que não é uma viagem. E aí chegamos no Bitcoin, né? Porque, basicamente, sob a definição do Hope de que propriedade privada existe, é como se o Bitcoin fosse o axioma do libertarianismo. O axioma zero do libertarianismo. O Bitcoin existe. Então, E o Bitcoin é propriedade privada completamente inviolável, pela primeira vez na história da humanidade. Você poderia ter um imóvel, uma terra, mas sempre alguém mais forte poderia tomar de você. Barras de ouro, moedas fiduciárias, joias, qualquer coisa. Alguém mais forte pode vir e tomar de você. E para isso o Estado, teoricamente, surgiu e existia com a finalidade de proteger dessa ameaça. Mas o Estado virou o vilão que começa a tomar as coisas de você, seja via taxação ou literalmente confisco. E o Bitcoin
pela primeira vez, é o nascimento da propriedade privada absoluta e inviolável. Portanto, é a epítome do que você está falando. Isso. Então é a pedra fundamental. Inclusive, a gente conversava sobre esse podcast, eu dizia que no Anarcópolis do ano passado, eu montei uma apresentação e depois de pensar um pouco sobre como que eu ia falar dessa ponte entre o Bitcoin e o libertarianismo, eu fiz o paralelo com a engenharia civil, né? Parece que toda obra de engenharia civil tem uma espécie de pedra fundamental. Tem cerimônia e tem tudo mais, que é a primeira pedra de uma construção. O dia que é cravado lá o começo da obra, que é colocada a primeira pedra. Tá? Teve, isso é secular, né? Teve uma cerimônia para colocação da pedra fundamental daquele monumento em Washington lá, aquele pirulitão lá, né? Em Washington. E o Bitcoin é simplesmente essa primeira pedra do libertarianismo. Assim, é porque as pessoas acham que o libertarianismo ele tem uma construção já de décadas por vários autores, que o libertarianismo já foi vivido em algumas partes do mundo. E isso as dificulta de ver o Bitcoin com a importância que ele deveria, porque o Bitcoin parece ter chegado por último, assim, num arcabouço libertário que para os libertários mais hardcores já está montado. Mas, na verdade, o Bitcoin é o começo de tudo. E eu acho que essa é a dificuldade de você entender como que o Bitcoin é o começo, a partir de agora que a gente vai colocar em prática os sonhos molhados, mais molhados dos libertários. Porque, para dar um exemplo, para os libertários que zero libertários se davam conta disso há alguns anos atrás. Hoje, muitíssimo poucos se dão conta do seguinte. O Bitcoin, ele é a descentralização do poder executivo, do legislativo, do judiciário e da mídia. Como? O Bitcoin é um publishing system. É o primeiro publishing system que não pode ser mal interpretado, que é auditável, que não pode ser apagado. Então, o Bitcoin é o único publishing system capaz de entrar em alguns regimes, derrubar os regimes e vencer o mais terrível dos regimes, ao contrário de outros publishing systems que são dos próprios regimes. Uhum. O Bitcoin, eu gosto de fazer aquele paralelo, né? Muitos sistemas surgem com ideais nobres, mas são cooptados, porque são feitos no fim do dia funcionam à base de um dinheiro que é corrupto, né, pode ser cooptado e alguns têm acesso infinito, e também são feitos de pessoas, e pessoas são corrompíveis. O Bitcoin ele não é corrompível porque depende da descentralização. A descentralização garante que ele seja incorrompível e o sistema foi feito com incentivos tão perfeitamente alinhados que para você tentar corromper o Bitcoin, você teria que. A maioria dos participantes da rede teriam que dar um tiro no próprio pé e destruir o seu patrimônio. Então é completamente inviável que isso aconteça. Não, o Bitcoin ele é tão bom que não só ele é um axioma do libertarianismo como a primeira propriedade privada, como ele também se adere muito bem a quem acredita que instituições fortes são necessárias para uma democracia pujante e tal. Porque o Bitcoin, ele tem as instituições mais fortes do mundo, justamente por serem descentralizadas, mas instituições que, de alguma forma, têm, em termos de funções, semelhança com as instituições atuais. Então, o Bitcoin ele tem um executivo, que é o que gasta energia para proteger a propriedade privada de todo mundo, é o que executa as leis do código, é o executor, que são os mineradores. O Bitcoin tem legislativo. Todos os meses, há 6 meses, eu participo da reunião do legislativo do Bitcoin, que ocorre no mundo inteiro, de forma descentralizada, como deve ser, sem organizador central, que são os BitDevs. Eu passei a acompanhar a pauta do legislativo, que está no BitDevs, mais do que eu jamais acompanhei a pauta do que acontece no Congresso aqui do Brasil. E todos os meses me reúno com developers aqui em Belo Horizonte para falar sobre o que vai acontecer na nossa Constituição, que em suma é escrita por alguns de nós. Podem não estar aqui em Belo Horizonte, mas estão por aí.
e temos o judiciário, né, que são os próprios nós. E aí eu tenho 5 aqui em casa. 2 Raspberry Pi, um notebook, 2 mini PCs. Pra que Então, cinco? Se cara, empolgou? eu vou te falar. Você foi acompanhando, acumulando com o tempo, compra um Raspberry Pi para uma coisa, um outro para outro. Peguei um notebook velho, um Umbrelzinho Home, um mini PC que estava barato na Amazon e foi indo. E então, o Bitcoin ele é forte porque ele tem instituições fortes. Veja que o discurso é o mesmo. Por que a democracia americana é forte? Porque tem instituições fortes. Por que o Bitcoin é forte? Porque tem instituições fortes. Tem um judiciário forte, nó pra caramba. Tem um legislativo forte. BitDev se pipocando Brasil afora, no mundo inteiro. A mailing list nunca teve tão movimentada. Executivo, mesma coisa. Mineradores na máxima do hash rate, dentre outras coisas. Então, o Bitcoin ele tem instituições descentralizadas e fortíssimas e que se assemelham às nossas. E um comentário que eu faria antes de a gente continuar nessa pauta do libertarianismo foi sobre o que o Xioca falou. O Xioca se tornou mais bitcoinheiro depois da ida dele ao Bitcoinheiros, eu Sim, acho. sim. Se tornou mais bitcoinheiro, por algum motivo se convenceu mais. Mas eu diria que, para ele, que tudo bem. Eu até consigo entender que muitas pessoas nasceram para ser escravas mesmo, talvez a maior parte delas, e o Bitcoin ele nem conta com essa premissa de que a maioria das pessoas vai querer a liberdade. O Bitcoin pode tolerar isso, porque ele presume algo que é mais basal, mais selvagem e que eu acho que é mais seguro de se contar com, é que as pessoas no final querem ganhar dinheiro, querem enriquecer e no final das contas não é à toa que ele veio na forma do dinheiro. Então, assim, o cara pode ele pode ter nascido para ser escravo, mas ele tá no jogo do tigrinho. Ele tá fazendo aposta de coisa, ele vê o Bitcoin multiplicando por 10 e eventualmente vai comprar o Bitcoin. E não é raro. Às vezes ele não quer nem, não é nem uma vontade direta de enriquecer e simplesmente uma vontade de não passar fome. Como diz o Dum, que esteve aqui comigo, a gente gravou há pouco tempo, é não ter que aprender a caçar pombo para sobreviver. É, que está prevendo o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos. Mas eu acho que isso é legal também, está amarrado com o que a gente falou da entropia, que é o Bitcoin é antifrágil, então o Lula pode imprimir o dinheiro que for, ele pode implementar a ditadura que for, ele pode perseguir quem quer que seja. Quanto mais caos se gerar aqui, mais inflação tiver, mais as pessoas vão se fuder para pagar a conta, para conseguir comprar comida no supermercado, maior o incentivo para cada pessoa que ainda tem R$ 1 em Fiat, em tesouro direto, em ações, em qualquer coisa, colocar isso em dinheiro escasso que realmente não vai virar pó. Então, é, é- chega a ser poético, para não dizer quase divino, o quão o Bitcoin é perfeito. Se ele precisasse de que todo mundo quisesse lutar pela liberdade, eu até estaria mais pessimista, mas ele não tem essa premissa, né? A premissa dele é de que. E o que é mais? Ah, mas o cara que joga o tigrinho e compra o Bitcoin para não ter que caçar pombo na rua, ele vai ser para sempre assim. Olha, é aí que entra uma coisa que é o seguinte. Não são raros, na verdade é muito comum o Bitcoin ser o primeiro passo de uma jornada espiritual onde, quando você dissocia o dinheiro das instituições, você começa, e você nem sabia que essas coisas eram dissociadas, você começa a se perguntar como é que é a fé sem as igrejas, sem as instituições? Como é que é uma sociedade sem as instituições, sem o Estado? Como é que é comida sem as Nestlés e as instituições? Como é que é medicação sem as instituições? Você começa a dissociar tudo mais das instituições que as mantêm, porque a coisa em si é diferente das instituições.
E, e eventualmente nessa jornada, que na sua base é uma jornada pela busca pela verdade, né? Que acabou te revelando o que é o dinheiro, o que aconteceu com o nosso dinheiro, como você foi enganado e tudo mais, te leva a buscar outras áreas da vida onde você Sem dúvida. também não entendia nada. Então, o Bitcoin é o nosso best shot, é a nossa melhor alternativa para converter uma legião de desesperados, alguns deles viciados, para uma busca por algo maior, onde eles podem chegar no Bitcoin por um motivo, ficar por outro, né? Eu digo, todo mundo chega por algum motivo, acaba ficando por outro. Isso faz um círculo com aquele nosso momento inicial, porque essa legião de pessoas que vem para o Bitcoin para basicamente fazer o jogo do tigrinho na forma de runes e não sei o que, é o nosso best shot, é a nossa melhor alternativa para despertar alguns bitcoinheiros que estavam ali dormindo, imersos em protocolos porcaria, porque ao lidar com Bitcoin, ao passar a ter que ter Bitcoin por algum motivo, ao passar a ter que rodar um nó, não sei o que, aos poucos as coisas vão clicando lá dentro dele como jamais que clicariam estando longe do Bitcoin. E então é demais. Viver essa revolução assim, a essa altura do campeonato, é, é do Isso- caramba. Eu assino quantas vezes necessário embaixo do que você falou. Acho que eu sou testemunha viva disso. Muita gente vem para o Bitcoin, entende o potencial revolucionário dele, mas ainda vem impregnado da altíssima preferência temporal, de ter vivido a vida inteira num sistema quebrado, com incentivos Uhum. totalmente distorcidos, em que você está acostumado a ser imediatista e tentar sempre obter o máximo de prazer com menor esforço no curto prazo, sacrificar o longo prazo. E, ao mesmo tempo, o Bitcoin é uma máquina de verdade que faz você entender a maior mentira de todas, que é o dinheiro fiduciário. Quando você entende essa, você começa a procurar o que mais no mundo ao meu redor é mentira. E você vai identificando várias outras coisas, muitas com consequências naturais do dinheiro ter sido cooptado. Uhum. Então, a comida, a medicina, a academia, enfim. E você começa a engolir red pills de todos os lados, mas vai mudando completamente a pessoa. Então, a pessoa que pode chegar ao Bitcoin por uma vontade de enriquecer rápido, ela pode, 6 meses depois, ser uma pessoa completamente diferente. Eu falo até exaustão aqui e em todos os lugares sobre a minha jornada no Bitcoin, que já tem 7 anos, e que nos primeiros 3 eu era basicamente um degenerado que tomava riscos excessivos em todos os lados nessa ânsia de enriquecer mais rápido. Isso me levou a shitcoins, isso me levou a alavancagem, isso me levou a trading, isso me levou a pirâmides. Isso custou muito caro. Algumas pessoas vão aprender da forma correta, ouvindo a gente, porque até hoje em dia tem muito mais conteúdo e muito mais gente passando essa mensagem de cautela do que tinha naquela época. E outros vão ter que aprender na porrada mesmo, vão aprender cometendo erros, que foi o que aconteceu comigo. Mas não é incomum. O Bitcoin, você entra uma pessoa e 6 meses depois, um ano depois, 2 anos depois, você é uma completamente diferente, uma outra pessoa completamente diferente. Bitcoin te transforma em um outro ser humano, ele faz você evoluir exatamente mexendo aí na preferência temporal. Faz você entender que o dinheiro que você colocou aqui hoje, ele vai valer mais amanhã, e mais depois de amanhã, e mais daqui a 10 anos. E dessa forma, isso muda os seus incentivos. Eu estou falando com você aqui num celular que eu aposentei porque eu comprei um celular novo e amarrei ele com durex num imã para ter imagem 4K sem ter que comprar uma webcam 4K ou uma câmera profissional, simplesmente porque era uma opção e funciona. Poderia comprar uma câmera profissional, fazer um mega estúdio? Sim, mas por enquanto não achei necessário porque meu Bitcoin está lá rendendo e eu não quero vendê-lo. O que mais tem aí de exemplo é de pessoas bitcoinheiras que são assim, que acabam entendendo o valor do dinheiro ao longo do tempo, o tempo passa a trabalhar a seu favor e não contra você,
e, portanto, você começa a tomar decisões pensando daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Sim. É, eu acho que esse fenômeno ele tá para ser melhor explicado ainda, sabe? Isso talvez a gente leve uma geração, mais uns 10 ou 15 anos para entender a conexão das coisas, mas o fato é que alguns meses depois do maximalismo, você está comendo mais carne, tomando leite cru, começando a ler a Bíblia, tendo filho, e isso torna, isso mostra como que não tem problema as pessoas chegarem pelo dinheiro. Uhum. É como se fosse um atrativo, talvez o único atrativo possível para conduzir as pessoas por essa jornada de descobrimento e de nova forma de organizar o mundo. Sim. E talvez elas cheguem à conclusão de que, cara, isso é chocante, né, para quem vai do Bitcoin para o libertarianismo, é que o Estado não é a forma final. A organização da sociedade hoje não é a forma final. Nós podemos ter a impressão que somos super evoluídos e que, bom, finalmente chegamos numa forma de sociedade que dá certo. Olha o quão melhor somos do que gerações passadas, que isso e que aquilo. Mas fica cada vez mais evidente que não está na sua forma final. Ainda temos pelo menos mais uma grande mudança para passar, como já passamos antes de império, para feudalismo, para república, democracia e totalitarismo e tal. Dos vários formatos que já tivemos, parece estar chegando a hora do libertarianismo, de uma pura sociedade de leis privadas. E isso vai muito além do dinheiro e é incrível você parar para pensar nisso. Se você estuda operações, eu trabalhei sempre em finanças, mas eu fiz MBA e tive aulas de operações, né? Operations, Uhum, conceitos básicos. E lá, assim, começa a estudar conceito de sistemas operacionais e o conceito de gargalo. Então, o sistema tem várias peças e o seu uhum, output está sempre diretamente proporcional ao seu gargalo, ou à sua peça menos eficiente ali no sistema funcional. uhum, uhum, E basicamente a gente evoluiu anos-luz de 200 anos para cá. A gente saiu de uma sociedade, sei lá, vamos botar mais tempo, 500 anos para cá. A gente saiu de uma uhum, sociedade praticamente da era medieval, começou a ter a globalização em larga escala, depois veio uma revolução industrial que tirou bilhões de pessoas da pobreza, depois teve o advento da internet e a gente se transformou completamente como sociedade. E aí tem uma entrevista recente do Saifeddin que ele fala: então nós, seres humanos, agora somos como se fosse uma espécie que consegue fazer computação avançada, resolver problemas extremamente complexos, mas teve um lapso de loucura aí no século XX em que a gente resolveu adotar um dinheiro que é pior do que o dinheiro de 5.000 anos atrás. Você tem registros de sumérios que já usavam ouro como dinheiro. Então é como se nós fosse uma espécie avançada que usa lanças e pedras para caçar. E não está dando muito certo esse experimento. Então isso era o gargalo desse sistema. À medida que você tratou isso, porque você pode ter equipamentos multimilionários, mas se a sua esteira ali está uma porcaria e só produz uma peça por minuto, os seus equipamentos multimilionários vão produzir uma peça por minuto. Troque a esteira e você vai ter o retorno de tudo. E o Bitcoin é meio que isso, essa troca dessa esteira, dessa peça defeituosa que vai destravar uma série de inovações, uma série de evoluções para a humanidade. Safety é sempre brilhante, né? Sim. Mais uma que ele lança que pro nosso livrinho de, de analogias e tal. O Safety eu sou suspeito, né, que eu fiz parte do time de convertidos pelo padrão Bitcoin, depois pelo padrão fiduciário. Uhum. Tem, tem várias metáforas brilhantes, né? A da pólvora dele também, né? Que não é voluntário, digamos assim, né? Na ótica de que Se você não adotar a pólvora, alguma coisa é assim. o que vale a sua opinião em relação Sim. à pólvora? Acho que você quiser.
você não dominar, eu acho que o Bitcoin tem um pouco disso. Por isso que assim, como eu acho o Bitcoin inevitável, eu também acho o libertarianismo inevitável. E o único problema dessa visão é que você começa a se irritar com, com quem fica, ah, não, mas né? E sei lá, se o, e se o Bitcoin bom, eu não consigo nem lembrar de um argumento que faça Mas não, sentido. não tem nada de errado em se irritar. O único problema é você não poder ser tóxico. Para isso existem intancáveis. Quando você estiver irritado, vai lá no intancáveis e incorpora uma persona mais tóxica e causa lá. Mas a Eu gente acho que vê o que está vou acontecendo fazer no isso. Brasil é foda, porque as pessoas. A gente começou no programa falando sobre os bitcoinheiros, os maximalistas de segunda geração que não têm um entendimento próprio do problema, e isso a gente vê em maior escala no Brasil, que é a galera da esquerda, que acusa o capitalismo, o patriarcado, os empresários, os multibilionários e não sei o que, de serem o culpado de tudo, quando na verdade o problema está esfregado na cara delas, que é o dinheiro fiduciário e o fato de que uma elite pequena pode imprimir dinheiro e ter controle absoluto, escolher apadrinhados e dar dinheiro para essas pessoas concentrarem e virarem o bode expiatório. Mas é tão simples, uma vez que você entende, que é difícil de não perder a paciência mesmo e ver as pessoas falarem: ah, seres humanos são péssimos, então precisamos do Estado grande para controlar seres humanos péssimos e corrompíveis. Do que vai ser feito esse Estado de seres humanos péssimos e corrompíveis? É meio disfuncional, é meio retardado, eu não tenho mais paciência também. A única solução é você pregar para os que querem ouvir e os que não querem, você ou para de falar ou chama de retardado e segue sua vida. É o que eu E faço. dorme tranquilo que eles poupam em algum instrumento fiduciário, assim, né? Isso é uma das coisas que me deixa tranquilo é que Tá aí na outra es... pérola do Saifedin, desculpa te cortar. Ele falou: a Aham. função de todo bitcoinheiro deveria ser o mais tóxico possível para alienar os comunistas e torná-los cada vez mais obsoletos na sociedade futura. Eu sempre dei demais, cara. É uma metralhadora, assim. É igual Michael Saylor, mais tóxico. E... e é isso. Assim, uma reflexão que eu fiz esses dias, eu tô pra validá-la ainda, mas me parece fazer sentido. Que tudo o que importa é riqueza relativa, não o valor nominal, porque você tem 10 milhões de reais, tá? Isso pode significar uma coisa hoje, significou outra 30 anos atrás. Uhum. E, e mesmo hoje, a quantidade de reais ou dólares que você tem é tudo uma questão de qual que é o tamanho disso no bolo. Assim, porque se você tem, numa hipótese assim, 10 milhões de reais, mas você é o cara mais pobre do Brasil, porque em termos relativos, você é o último, você tá fudido ainda. Você vai morar na favela ou coisa assim. Tudo que importa é o seu lugar na hierarquia da riqueza. Sim. Assim, valor nominal é tudo que importa é você é a escala. Você é o primeiro, você é o segundo, você é o terceiro, você é o milésimo, você é o número 10 mil, número 100 mil, número 1 milhão, porque são com os outros à sua frente que você está concorrendo pelas coisas. E são eles que vão determinar o que vai sobrar para você. E se isso é tudo que importa, valor nominal é só um número que distrai, o que importa é assim, a ordem da riqueza no mundo do mais rico para o mais pobre, essa régua você pode empilhar 7 bilhões de pessoas sobre. Tudo que importa é o seu lugar na fila. O Bitcoin é uma reorganização total dessa fila. Os bitcoinheiros vão ganhar muitos lugares, mas vão ganhar muitos lugares. Maior Porque, transferência de riqueza da história da humanidade. exato, o bitcoinheiro que meteu 100% em Bitcoin, ele vai ganhar vários lugares na fila. Uhum. E é isso que, porque
ele vai ganhar muito mais lugares na fila do que, às vezes, um Faria Limer que botou só 5% sobre o Bitcoin. Mesmo assim, quando fizer 2x, vai vender. Então, é capaz desse Faria Limer multimilionário perder vários lugares na fila, ou seja, se tornar relativamente mais pobre, enquanto bitcoinheiros é, ganham lugares na fila. Talvez até passem alguns Faria Limers. Então, assim, Eu tenho um e, amigo, Faria Limer, muito, muito rico, e ele já tinha Bitcoin, e eu ficava meio, é, não infeliz, não com inveja, mas confesso que ficava um pouquinho irritado de saber que ele tinha mais Bitcoin que eu, porque era uhum, irrisório do patrimônio dele comparado ao meu. uhum, É, uhum, mais uma inveja saudável. Eu nunca, tipo, falei, boa, filho da uhum, puta, não sei o que, nada desse tipo. Mas uhum, um belo dia ele me chamou porque um conhecido dele, da família dele, não sei, alguém tinha uma empresa muito grande e essa empresa sofreu um ataque hacker e os caras estavam pedindo resgate em bitcoins. E ele me ligou e falou o seguinte: já tínhamos ETF quando isso aconteceu. Ele falou, Bernardo, você pode resolver isso aqui comigo, não sei o quê, eles pagam uma recompensa e tal, porque eu não tenho mais Bitcoin, só tenho ETF, vai dar muito trabalho. Eu fiquei pensando, puta que pariu, o cara tem um patrimônio absurdo e simplesmente por conveniência ele converteu absolutamente tudo para ETFs. Então, ficou claro para mim que não importa o quanto você tem em valor fiduciário hoje, quanto você tem de patrimônio fiat hoje, o que importa é o seu nível de entendimento e convicção para você realmente montar essa posição que vai trazer essa soberania no futuro. E como você muito bem falou, hoje um cara pode ter 100 milhões de reais de patrimônio, comprar 10 milhões de reais em Bitcoin, mas pode trocar para ETF, pode subir 10 vezes ele vender e virar pó depois a fiat que ele receber. Enfim. A não, convicção é super importante, mais do que qualquer outra coisa, porque é ela que vai fazer você segurar nos momentos difíceis e garantir o seu futuro. exatamente. O cara pode ter mais bitcoins que você hoje, 2 ou 10 vezes mais, mas nesse ciclo mesmo ele vai realizar 50%, ele vai fazer um rebalanceamento da carteira, ele vai fazer alguma cagada dessa. Diversificar um pouquinho com Magalu e, e É, NTNB. diversificar um pouco. Então, no final, quem tiver all-in hoje e guardar com convicção por 10, 15 anos, esse cara vai sentar num novo lugar, assim, financeiramente falando, na sociedade. E isso é ótimo, assim. É a cura do niilismo, né? Uhum. Eu converso com alguns familiares e tal que dizem que, dizem assim, quando você vai conversar sobre os problemas, né? Eles acham que é o seguinte: nós seremos sempre patos. E eu digo para eles que eu os entendo, assim. Por que eles acham que seremos sempre patos? Porque o niilismo, ele é uma solução, assim, até que lógica, eu acho. Se eu não entendesse o Porque, Bitcoin, eu seria 200% niilista e é, depressivo, porque não teria nenhuma esperança. exatamente. Então, o Bitcoin é a cura do niilismo político. E agora, a, o niilista, ele está bem posicionado para entender o Bitcoin. O niilista ele está Uhum. bem posicionado para entender o Bitcoin. Agora, requer algumas horas de estudo, dá um trabalho, né? Requer prova de trabalho. E nem todo mundo tem tempo e saco para isso, que é onde Darwin atua, né, cara? Não adianta, assim. Se você não tem saco e tempo, ou instintivamente não percebe a importância de você estudar o que é dinheiro e as consequências de um dinheiro ruim para a sociedade, aí realmente tem alguma coisa no seu DNA que. Não, eu entendo as pessoas não terem tempo. A maioria das pessoas está correndo como se vivesse tentando subir uma escada rolante que está descendo cada vez mais rápido, né? Então elas têm Uhum, que pregar mais e mais e mais esforço para tentar manter o padrão de vida, porque o dinheiro fiduciário só desvaloriza cada vez mais. Então ninguém tem uhum, tempo mais porra nenhuma.
as pessoas estão estressadas, ao mesmo tempo as redes sociais, os algoritmos viciaram todo mundo em dopamina, ninguém mais tem foco em absolutamente nada. Então, eu entendo todo esse contexto, entendo que é difícil e o Bitcoin requer trabalho. Agora, o que é primordial e indispensável é que as pessoas tenham pelo menos a vontade de ser livre e a curiosidade. Todo o resto tem conserto. Não ter tempo, existe. Eu criei a consultoria exatamente para isso. Pego a pessoa pela mão e mostro no mínimo tempo possível, com o menor esforço possível, que ela precisa saber para chegar de A a B, que é sair do zero e ir para a autocustódia. Ela não precisa entender o Bitcoin, como ele funciona nos mínimos detalhes, para fazer autocustódia e ser soberana e guardar isso de forma segura, até com multisig. E vou lançar o curso exatamente para fazer esse bridging the gap. Então, a gente vai procurar pessoas que têm essa curiosidade e essa vontade de ser soberanas e facilitar ao máximo para elas. Agora, se não tem esses dois fatores, realmente fica impossível. Aí fudeu, não tem solução. Sim, sim. Deixa eu te perguntar uma coisa Uhum. que veio aqui na minha cabeça enquanto a gente estava falando sobre como o Bitcoin é perfeito. Você tem alguma teoria de quem é Satoshi? Porque quanto mais eu estudo e mais eu me aprofundo, mais eu tenho uma noção de que aquele artigo do Thomas Strollite, que as meninas do Área Bitcoin fizeram um vídeo em cima esses dias, parece fazer muito sentido. Ou seja, o Bitcoin, uma teoria de que o Bitcoin pode ter sido trazido como um presente de uma espécie alienígena avançada ou alguém que estava querendo salvar a humanidade da escravidão. Parece meio absurdo, filme de ficção científica, mas quando você olha para o Bitcoin, como ele está anos-luz à frente de qualquer outra coisa que a gente já conheceu como dinheiro e o potencial que ele tem para isso que a gente acabou de falar, para evoluir a humanidade e tornar a gente uma raça completamente diferente daqui a 50, 100 anos, faz muito sentido. Talvez alguma espécie avançada ter falado assim, pô, esses caras estão na merda, estão precisando de ajuda, eles estão sendo controlados através dessa ferramenta que é o dinheiro, que é maligna aqui do dinheiro fiduciário. Vamos lá soltar esse protocolo descentralizado num fórum, põe o nome aí de Satoshi Nakamoto, faz umas piadinhas, põe 21 milhões para zoar com os caras que controlam o sistema e por aí vai. O que você acredita sobre quem poderia ser Satoshi, se essa teoria não tem pé nem cabeça? Você tem alguma opinião? Olha, eu acho, pelo que eu já conversei com as pessoas aí que mais entendidas do assunto, que parece ser o Nick Szabo, que é o NS, né? Uhum. O contrário de SN. É, tem uma. Teve um cara que analisou e disse: olha, na lista dos. Não sei se Extropians ou Cypherpunks, tinham 4 pessoas, 4 criptógrafos que falavam sobre dinheiro digital. Tá. E o Satoshi Nakamoto trocou e-mail direto com 3. Só não trocou com o Nick Szabo. Dentre outras várias coisas. Para quem quiser entrar nessa toca, e com certeza deve ter muita coisa no YouTube, né? Nick Szabo, Satoshi Nakamoto e tudo mais. Leia alguns artigos do Nick Szabo na revista Extropium, da Califórnia, lá na década de 90. Vamos Algumas botar o coisas. link aqui depois na descrição do vídeo. Eu vou botar esse link do Thomas Strollite também sobre o Bitcoin ser uma tecnologia alienígena. E a gente coloca esses outros links para facilitar para o pessoal. É, eu vou pesquisar o link desse artigo que o Nick Szabo escreveu para Extropium, que tem um número muito específico, onde ele fala sobre dentro do contexto da construção dessa civilização celestial, ele fala como explorar meteoros ou coisa assim. E em algum momento ele cita que em 2140 a humanidade teria evoluído o suficiente para dominar essa tecnologia, assim, ou coisa assim. E, pô, 2140 é um número muito específico, né?
há um número que só bitcoinheiros, assim, batem o olho e identificam. E... Bom, mas tem muito mais coisa. Ou talvez... Então chegamos à conclusão de que Nick Szabo é um alienígena e as duas teorias estão corretas. Ele parece meio extraterrestre mesmo, cara, porque os textos dele, eu vou te falar, é coisa de outro mundo. Coisa de outro mundo. Agora, nós somos pequenos aqui, né? Agora, o Jameson Lopp, né, da casa, ele diz que tem um estudo que ele fez, um bitcoinheiro OG, né, um cara, porra, fodástico também. Ele fez um estudo uma vez pra descobrir quem é o Satoshi Nakamoto, que ele nem publicou, cara. Ele ficou muito óbvio, sacou? Ah, nem publico, porque para proteger a pessoa e a família e tal, e aí ele sempre tem essa conversa de que, é o Ralphin, e tipo, a esposa do Ralphin recebe várias ameaças por isso, né? Pela desconfiança de ser o Ralphin. O Jameson Lopes sempre fala assim, ó, gente, para com isso, não fica tentando falar, não, não fica estragando a vida do cara, não. É... E de fato, quando chegarmos lá, eu e você na nossa audiência gigantesca, eu vou tentar nem falar muito mesmo do Nick Szabo, porque, cara, pode ser que se torne cada vez mais evidente. E, pô, não queremos sacanear com o cara, né? Porque, Não, espero que ninguém nunca descubra quem é Satoshi. O melhor para a rede é que isso aconteça. imagina que daqui a pouco tem um. Porra, o John Lennon morreu, né? Com 5 tiros nas costas e. Deus me livre e guarde. Daqui a pouco o Bitcoin se torna mainstream como a gente pensava, e isso agita os ânimos, porque vai ter gente que vai acordar, como a gente falava há pouco, muito mais pobre na linha da riqueza, porque vai vender tudo que tem e não vai comprar um Bitcoin sequer. E isso vai pirar muita gente. Então, eu até Sim. torço pro Nick Szabo sumir, cara, assim. Aí só reemergir lá na frente quando já tivermos vencido, porque o maluco é isso. O John Lennon foi comprar coisa na padaria. Eu acho que era domingo, uma coisa assim. Voltando a pé da padaria, tava um maluco lá. E o maluco queria ter a fama dele, uma maluquice assim. Então, é, eu torço para esses Eu bitcoinheiros. fui, quando eu criança, eu fui para Nova York uma vez e eu fiquei num hotel que era na esquina, literalmente a duas portas desse apartamento do John Lennon, onde ele foi baleado. Foi meio aleatório, né? O cara tá voltando num domingo da padaria e o maluco mete 5 balas nele. Mas Pois enfim. é, nas costas, então. Eu digo, não é brincadeira. Esses devs do Bitcoin, esses, e tal, eu, por mim, ainda não é hora, mas eu acho que eventualmente vai chegar a hora deles sumirem, entendeu, cara? Pela segurança deles e da família deles. Pode ser que chegue a nossa hora, Com certeza. entendeu? Quiçá desses caras. Ainda mais no Bostil de caçadores de pombos. Ainda mais no Bostil de Caçadores de Pombos e ainda mais com a ideia do MAM, né, cara? A ideia do MAM, eu suspeito que acabe com a própria noção de influenciadores e de globalismo e de audiências gigantescas e de não sei o quê. Porque digamos que você tem uma audiência gigantesca de 20 milhões de pessoas. Aí daqui a pouco você sai um corte seu de 1 minuto e meio num podcast totalmente fora de contexto. A turma compra por impulso. Não vai comprar por impulso, não uma vaquinha que de 20 em 20 reais. Daqui a pouco, em 2 horas, junta 100 Para quem milhões de não reais. sabe, o Man é o mercado de apostas de morte que ainda não existe por causa do problema do oráculo, um outro assunto para um outro vídeo, mas é inevitável que cheguemos lá. Então, cada pessoa pode, a qualquer momento, ter um preço pela sua cabeça de forma descentralizada por apostantes na rede, participantes que vão colocar apostas em que data, em que horário aquela pessoa morreria. E quem acertar essa aposta leva a bolada. Então, isso é uma forma de descentralizar um sistema de justiça, digamos assim. E aí, quem mais tiver relevância e audiência e alcance, tem potencialmente um alvo nas costas mais fácil, né? É,
É só a democratização dessa ferramenta que já existe para quem tem dinheiro suficiente. Tipo, a elite Uhum, global já tem os seus hitmans e tal. Quem não tem somos os fudidos como nós. uhum. Só que os fudidos como nós somos muitos, né? Então, nós somos formiguinhas que se cada um der um pouquinho, Um dá pra gente crowdfunding botar. de É, Hitmans. o crowdfunding de hitmans, exatamente. É igual eu digo que a justiça, o libertarianismo, na verdade, ele já existe, ele só não é distribuído, porque a justiça já é privada. Você consegue comprar desembargador, você consegue comprar ministro do STF, você só não tem dinheiro suficiente porque você é um fudido como eu. Mas o Uhum. libertarianismo, ele já existe, a justiça já é privada, a segurança já é privada, só não é sua. A você a porra da justiça Bitcoin e da resolve polícia. isso também. É, entendeu? Juízes Então, caros. é. Não, esses dias vazou o presidente do Vitória da Bahia, cara, um clube bosta, com um presidente Zé Ninguém que ninguém conhece, ninguém conhecia, não é macro, senão é uma coisa de escala nacional. Dizendo que no processo aí, dizendo ao vivo no podcast, comprei o desembargador, 600 mil, né? Então, a justiça ela já é privada, a segurança ela já é privada, o ensino já é privado e só não é distribuído. O mercado de apostas de morte já é privado, só não é distribuído. Então, o Bitcoin e o libertarianismo, tudo que eles fazem é trazer para nós o que é o benefício das elites. Então, a gente vai ter os nossos hits, mas a justiça vai ser privada para nós como é para eles. Então, é, o libertarianismo, às avessas, ele já existe, mas não é acessível para a gente. Como passará a ser quando for tudo privado. Sim, com certeza. E Diego, quando eu vi isso, ficou mais claro. conta pro pessoal que tá vendo aí onde te seguir, te acompanhar, ver mais do seu conteúdo, enfim, o que que você tem de evento planejado pela frente. Temos algumas Maravilha. novidades que potencialmente saiam nos próximos meses, mas ainda não tem nada confirmado, então deixamos para anunciar isso depois. Mas fala aí, onde te achar no Twitter, Instagram, ok? Isso em todas as redes, né? Instagram, Twitter, YouTube, Diego Collin, com K-O, letra K-O-L-L, I de igreja, N de navio e G de gato. Arroba Diego Collin, tudo junto, em todas elas. Nós vamos estar, né? Nós dois, na Blockchain Rio. E nos dias 23 a 25 de julho, nosso painel deve ser no dia 25. Dia 24 e 25 é o evento. Dia 25 à noite, uma confraternização em alguma das boates do Rio, que me fugiu o nome agora. Quem estiver por lá, que nos procure. E procure-me no Telegram. Também nós temos a comunidade Node Runners Brasil, né? Então me envie uma E mensagem no privado. vale muito a pena, por sinal, posso atestar. E a gente já conversou aqui também com o pessoal de Rolante, e o Ricardo contou a história dele, que basicamente nasceu também lá no Road Runners. Ele aprendeu a rodar Node com você, e isso meio que foi a fagulha inicial para a Rolante acontecer. Isso aí. Inclusive um abraço pro Ricardo, um amigão meu da jornada Bitcoinheira. E fiquem à vontade para mim mandar mensagem no privado, no Twitter, no Telegram. Show de bola. Então vamos encerrando por aqui. Quero trazer você de volta depois para a gente conversar um pouco mais sobre Lightning, sobre como rodar Node, esse assunto que você foi em tantos lugares e já deu aula e virou a maior autoridade do Brasil sobre o tema, mas a gente decidiu hoje falar de um assunto diferente, que é do interesse de todo mundo, eu acho que está aqui ouvindo, mas que as portas estão abertas para você voltar quando quiser e a gente pode falar de Lightning ou de qualquer outro assunto que for relevante. Fechou? Amém, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado a você. Vamos, Um prazer, cara. voltaremos quantas vezes for preciso. Obrigado pelo convite.